Capítulo 12. Hostilidades recíprocas. Passaram-se 2 anos de hostilizações surdas e tumultos populares, assolados pelos sacerdotes. O faraó, para fugir à luta religiosa que lhe criava um ambiente incompatível com a dignidade de seu cargo e condição, mandou construir com toda a urgência uma outra capital no interior do país, e para lá se mudara com toda a sua corte, havia poucos dias. Tebas sossegara, e estava como deserta. Estamos novamente na sala de trabalho de Riro, no templo, e numa câmara anexa, ao redor de uma mesa de bronze lavrado, trabalhavam seus auxiliares mais diretos. Arnete veste uma túnica de linho muito alva, e sobre os ombros uma estola dourada, com a túnica cingida à cintura por um grosso cordão trançado. Os cordões das sandálias sobem até um pouco abaixo dos joelhos. Nota-se que as sandálias do sumo sacerdote não são trançadas como as demais. Nas pernas usa uma espécie de polainas, com trançado de couro nas partes laterais. Veste túnica também branca e um manto dourado curto, com abertura para a saída dos braços nus. E no pulso esquerdo vê-se uma serpente de ouro. Os dedos indicador e anular ostentam anéis simbólicos. À sua direita, por cima da mesa, está um clafete ornado de pedras preciosas. A parte superior do manto acha-se presa ao pescoço por um grande broche de ouro, com uma pedra verde ao centro, e nos braços braçadeiras largas do mesmo metal. Os auxiliares trabalham em silêncio. O mais jovem tem uma pequena tábua de argila à sua frente, e com um estilete de osso, grava caracteres hieroglíficos que Arnete vai ditando. Anunciam-lhe uma visitante familiar. Ao fundo abre-se em silêncio uma porta de cobre com batentes que reluzem, e entra uma dama imponente e um nobre idoso curvado. Penetram na câmara do sumo sacerdote, que se levanta para recebê-los. Ela inclina-se e lhe fala qualquer coisa ao ouvido. Não deve ser boa notícia, porque ele o demonstra em sua fisionomia, que visivelmente se altera. Refaz-se logo e volta à sua impassibilidade habitual, enquanto os visitantes se retiram. Permaneceu longo tempo imóvel, em meditação, até que se reanimou e fez soar o gongo chamando os auxiliares, aos quais determinou: deixemos o trabalho para depois, vinde comigo. Devemos levar alguma coisa? Perguntou Arnete. Não, vamos atravessar o rio. Saem todos, e em breve tomam um barco de uso do templo, que está sempre pronto, com remadores a postos. Com remadas firmes e poderosas, afastam-se para o lago, enquanto se resguardam do sol causticante na cobertura central, formada por colgaduras de alto preço. Atravessado o rio, o barco encosta a uma murada rústica de pranchas de madeira, no jardim de uma casa de campo, de maravilhoso aspecto, situada no alto do barranco, pertencente ao sumo sacerdote, e onde ele se refugia para repouso e meditação nas horas graves e pesadas de sua trabalhosa função sacerdotal. Atravessam um jardim gramado e florido e penetram numa sala baixa e sombreada, onde diversos divãs confortáveis convidam ao descanso. Regressaremos dentro de 1 hora, disse Riro, e podeis, enquanto isso, dispor de vosso tempo à vontade. O auxiliar jovem abre um armário embutido na parede e coloca sobre a mesa um relógio de água, retirando-se em seguida com os demais. O relógio de água é um marcador de tempo que difere da ampulheta, no sentido de que, em vez de areia, utiliza água, cujas gotas vão pingando em um recipiente inferior, também conhecido como clepsidra. Riro penetra numa câmara sombria, alivia-se das vestes rituais e estende-se no leito macio, ali existente. Por sua mente começam então a perpassar os acontecimentos dos últimos tempos. A morte de Aminotes III, o faraó anterior, sua designação para o cargo de sumo sacerdote e as palavras do faraó na hora derradeira. Reconheço que o culto de Atom será nefasto ao Egito. Mantém-te, pois, no teu cargo, mas tem paciência com meu herdeiro, e leve em conta 2 coisas a saber: sua pouca idade
e a influência que sobre ele exerce a rainha. Confio na tua benevolência e no teu espírito de justa medida. Depois, a regência da rainha, sua rebeldia, sua intransigência em aceitar seus conselhos sensatos e justos. A importação que ela fez de sacerdotes de cultos negros e africanos, com os quais nunca mais deixou de conviver. A sagração de Amenhotes IV, seu filho. Sua passividade e misticismo, e a decisão herética de entronizar Atom na posição milenar de Amon. A entrevista última que com ele mantivera na Casa Dourada, e o rompimento formal e definitivo. As providências que tomou para neutralizar seus atos perniciosos, lançando mão até mesmo de recursos psíquicos secretos. A decisão última do faraó reinante em construir a sua nova capital, Akhenaton, na região de Tel Amarna, e o abandono de Tebas com toda a corte, como represália à sua negativa de colaborar com ele na oficialização do culto espúrio. E agora aquela notícia. As forças espirituais desencadeadas fazem o seu trabalho, e o faraó penetra indefeso no desfiladeiro da morte. Concentra-se mais e pede a inspiração necessária para prosseguir na tarefa terrível. Em silêncio, vigiando a mente, aguarda a resposta. Esta vem logo na forma de uma intensa euforia, de um ímpeto selvagem de não recuar, de intensificar ainda mais os golpes já desferidos, de afastar definitivamente o faraó do governo do país, enquanto é tempo, e antes que este seja aniquilado pelos invasores estrangeiros. Numa visão transparente vê os hititas descendo do norte, atravessando a península do Sinai, invadindo o delta e esparramando-se pelo Egito como gafanhotos. Os hititas são um povo guerreiro, habitantes da região norte da Síria. Salta do leito e vai para fora. O relógio de água marcava exatamente 1 hora de tempo, e acenando para os auxiliares que o aguardavam no jardim, desce à praia. Retoma o bote e ruma rapidamente para a cidade. Entrando em seu gabinete de trabalho no templo, faz soar o gongo imperiosamente e dá ordens para que todos os servidores de todos os graus se reúnam dentro de 1 hora na nave central do templo. Meia hora depois, a nave está repleta, e há uma grande expectativa bem visível nos olhos de todos. Uma convocação assim repentina, com a urgência com que foi feita, bem demonstra que é importante o motivo que a determinara. Riho entra, acompanhado de seus auxiliares imediatos. Caminha firmemente para o estrado existente no centro da nave, e ali permanece de pé, olhando a assistência. Por fim, toma a palavra. Meus filhos, fome e tumulto prevalece em Tebas com a vinda de Atom sobre a terra e a fuga da corte para Tel Amarna. O delírio empolgou o espírito do povo, que vive bêbado sem beber. Não há mais diferença entre os que usam o emblema da cruz de Atom e os que o repudiam. Akhenaton criou a cruz egípcia como emblema do novo culto. Conforme foi predito, a cólera de Amon faz com que os campos se despovoem, as fontes sequem, as colheitas morram, as águas se retirem. Sobrevirá a seca mortal. E nas ruas, quando caminha um homem e vê outro levando um pão, agride-o e toma-lhe o alimento, dizendo: dá-me este pão, pois não somos irmãos aos olhos de Atom? E se encontra um homem vestido de linho fino e outro em farrapos imundos. Este logo se faz agressor do outro e diz: dá-me essa roupa. Não somos irmãos aos olhos de Atom? Assim, pois, a sociedade em nossa terra se desfaz como nuvem carregada pelo vento, por causa de Atom. E o povo quieto e paciente agora diz: estamos fartos de Atom, que saqueia o nosso país e o esfomeia. Desejamos a volta da antiga ordem com Amon. A rainha Tii morreu, e o jovem faraó age ao sabor de seus próprios e absurdos caprichos. E agora recebo a notícia de que ele está gravemente enfermo. Por isso vos reuni, para vos dizer que na luta travada entre nós e o faraó reinante, os primeiros resultados já se fazem visíveis. Ao saber da revolta do povo da Síria e do povo de Cate, caiu em declínio, o que quer dizer que cessou a ascensão de seu prestígio pessoal. Seus métodos de governo fracassaram e entra agora na descensão.
Mal terminara, dirige-se a ele o auxiliar imediato Arnete, e em voz alta para que todos ouvissem, diz: Venerável pai, acaba de chegar um mensageiro da esposa Nefertiti, pedindo o auxílio do templo para a doença do faraó. Aguarda resposta imediata. A crise atual não é a primeira, responde Herhor, e a todas ele tem sobrevivido. Mas como pedem auxílio de Amon, sendo inimigos de Amon? Que diz o mensageiro sobre isto? Foi perguntado e respondido assim: A rainha espera que as entidades livres, mensageiras da deusa Ísis, da qual ela é sacerdotisa, intervenham dando ajuda, pois a crise atual é mais grave que todas as anteriores, e que o faraó está enfermo da mente, e tem visões nas quais vê sempre o sumo sacerdote de Amon em atitude ameaçadora. Sob os olhares significativos dos presentes, que compreenderam muito bem o que Nefertiti queria dizer com a sua mensagem, o sumo sacerdote respondeu categórica e sibilinamente: O faraó é sacerdote de Atom, a rainha é sacerdotisa de Ísis, e nós somos sacerdotes de Amon. Esta é a resposta. Herhor, o grão sacerdote de Tebas, ao tempo de Akhenaton, era iniciado de grau maior, e como tal deveria considerar que este também era um iniciado que se esforçava para criar no senso popular a crença de um Deus único, devendo, portanto, dar-lhe apoio, ou pelo menos manter-se neutro quando, ao invés disso, o abandonou à própria sorte, hostilizando-o abertamente, e deixou-o morrer abandonado em Tel Amarna, como ainda fechando os olhos à matança de seus partidários, que se seguiu à sua morte. Sua responsabilidade espiritual é, portanto, indeclinável, mesmo escudando-se em sutilezas de interpretação doutrinária, tradições religiosas ou conveniências político-nacionais. A leitura deste livro continua no próximo vídeo. Fique com Deus e até breve!